E o que está acontecendo com os céus do nosso planeta? Qual a razão dessas nuvens? O que está deixando o mar tão furioso assim? O que está fazendo a terra fumegar, cuspir lavas, soltar fumaças como um grande dragão? Realmente o fim está chegando, senhoras e senhores, porque o caos, ele tem se instalado no mundo. Terremotos, vulcões entrando em erupções, tsunamis, tufões, furacões, tornados, têm bombardeado o mundo. Mas o interessante é que na medida que a ciência vai crescendo, os homens vão se tornando incrédulos, contraversores da palavra, porque eles dizem que essas coisas são causas naturais, coisa da natureza, não acreditando que seja um presságio da vinda do Senhor Jesus. É como se as palavras de Jesus não tivessem mais serventias. Uma coisa é os ateus acreditarem nessa teoria, outra coisa é os cristãos, os evangélicos, começarem a abraçar essa ideologia e começarem a achar também que isso tudo não passa de fenômenos da natureza que sempre existiram e que Jesus não está voltando. A palavra diz que os homens, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles ignoram as profecias, senhoras e senhores, mas o mundo está vivendo aquilo que o profeta Isaías declara em relação à vinda do Senhor Jesus. O livro de Isaías, capítulo 24, versículo 20, ele diz que a terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Nós não somos tão leigos assim para entender que fenômenos como estes sempre aconteceram no mundo. Há milhares e há milhões de anos atrás já ocorreram fenômenos como estes que conseguiram alterar até o eixo da terra. Fenômenos, senhoras e senhores, sempre aconteceram, mas a terra não era tão povoada como é nos dias de hoje. Mais de 7 bilhões de pessoas. Então, aonde acontece uma catástrofe, milhares e milhares de pessoas são ceifadas. E a tendência é piorar mais ainda, porque o planeta está superaquecido. Então, os sinais da vinda do Senhor Jesus não se refere somente às catástrofes, mas ao número de pessoas que estão sendo ceifadas. E se a coisa está ruim, ela pode piorar. E antes que piore mais, senhoras e senhores, Jesus promete vir nos buscar. O mundo está se dissolvendo, senhoras e senhores, não somente por essas catástrofes, mas o mundo está se dissolvendo pela corrupção, pela imoralidade, pela maldade do coração dos homens. O livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, a palavra diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens
que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, com a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Hoje nós conhecemos e sabemos que Deus existe pelas coisas que foram criadas, porque nada se fez se não fosse por Ele. Nada existe por acaso, senhoras e senhores. Como os homens dizem, tudo foi criado do nada, mas o nada é eternamente estéril. O nada nunca iria conseguir fazer nada, principalmente na dimensão de tudo aquilo que nós vemos neste mundo, seja pelo Big Bang, seja pela evolução biológica. Alguém teve que dar o start, mas os homens ignoram isso, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Hoje, os homens diminuíram tanto a imagem de Deus, que eles chegam a dizer que um réptil, um quadrúpede, é um Deus. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa dos seus erros. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. É o que mais vemos nos dias de hoje, né? Os filhos desobedecendo pai, mãe, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Este é o retrato do mundo no qual nós estamos vivendo. O mundo está entrando em colapso, senhoras e senhores, e nada daquilo que tem acontecido tem conseguido fazer o coração dos homens se voltar para Deus. É como o livro do Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 16, que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grande calor,
e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, poder para detê-las, senhoras e senhores. Mas eles não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa da sua dor e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então hoje os homens, mesmo sentindo dor, mesmo vivendo o caos, ao invés deles se apegarem a Deus, eles estão começando a blasfemar de Deus. E eu sinto muito por isso. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa.